é edificando a família com temor e confiança no Senhor. Nosso texto de referência está nos Salmos 127 e Salmo 128, que diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A introdução diz: o Salmo 127 e 128 nos levam à reflexão quanto à necessidade de não só reverenciarmos a Deus e ficarmos sob sua dependência, bem como reconhecemos a ação do Senhor em prol dos seus filhos. Deus sempre nos guarda, Deus sempre está guardando os seus filhos, Deus sempre está com controle em suas mãos. Nós temos a petulância, achamos que podemos fazer com as nossas próprias forças alguma coisa, guardar, cuidar, e muitos acreditam que podem viver sem o cuidado do Senhor. E hoje, mais do que nunca, nós temos a resposta da própria natureza dizendo para nós: vocês não conseguem sozinhos. Se Deus não guardar a sua casa, não tem como. Nós precisamos que Deus guarde a nossa casa. Nós estamos numa situação tão difícil, onde todos estão tentando se manter firme na saúde, todos estão tentando, de alguma forma, se livrar da penalidade do vírus. Nós estamos vivendo numa situação que a medicina está lutando para que possamos sobreviver. E cada vez mais a resposta que temos é: se Deus não guardar, não adianta, não há medicamento, não há saúde, não há corpo novo ou corpo velho, não há medicina que possa sustentar uma vida se Deus não estiver guardando. Então, mais do que reflexão da necessidade de reverenciarmos a Deus e ficarmos da sua dependência, também temos que reconhecer a ação dele. Este salmo destaca a relevância de confiarmos e temermos a Deus, bem como a realidade de nossa dependência dele, sem, contudo, nos eximir de cumprirmos com nossa parte. Não é porque Deus guarda, não é porque nós oramos, clamamos ao Senhor e Deus está agindo, que nós não temos que fazer a nossa parte, que nós temos que deixar tudo na mão de Deus e eu não faço a minha parte. Não, precisamos fazer a nossa parte. A parte de Deus está no campo do impossível, aquilo que nós não conseguimos fazer. Aquilo que conseguimos fazer, temos condições de fazer, isso devemos fazer, devemos executar, devemos trabalhar para que possamos ter qualidade de vida, A vida é natural, espiritual, e Deus estará cuidando. Então, essa realidade da nossa dependência não pode nos deixar acomodados. O cântico da peregrinação, Vamos falar um pouco do cântico da peregrinação. Por ocasião das festas, diversos peregrinos saíam de vários lugares para irmos a Jerusalém, a caminho para irem a Jerusalém.
O caminho era longo, de modo que eles iam cantando as canções prescritas nos Salmos 120 a 134. Tais canções animavam e encorajavam os peregrinos a continuar a caminhada. A simplicidade do vocabulário presente nos salmos de peregrinação auxiliava na lembrança dos feitos do Senhor e da aliança com Deus. Assim, por meio desse salmo, Israel glorificava os benefícios e o agir de Deus. Então, nosso livro de Salmos, ele tem os cânticos conhecidos como cântico de peregrinação, e eram aqueles cânticos com vocabulário bem simples, né? Bem tranquilo, e que traziam uma memória. Então eram hinos que contavam aquilo que Deus tinha feito, a comunhão com o Senhor, e eles iam caminhando de uma cidade para outra cantando, né? Isso ia encorajando a eles para estarem continuar a caminhada e sempre lembrando de Deus, dos seus feitos, né? Então, esse eram os cânticos de peregrinação. Nos cânticos de peregrinação, como outros cânticos, nós vemos no Salmo 127 agora a provisão divina aos seus. O Salmo 127 trata da dependência de Deus. Os assuntos abordados giram em torno da vida doméstica, pois o Senhor é aquele que cuida da casa e da provisão aos que o servem. O Salmo 127 é composto de duas partes. A primeira está relacionada ao lar, onde se destacam duas maneiras de agir: confiar e depender dele ou confiar nos próprios esforços humanos. E a segunda parte está relacionada às alianças. O Salmo trata das famílias que têm aliança com o Senhor, destacando a integridade delas, o relacionamento entre pai e filhos e o resultado desse relacionamento. Então, o Salmo 127, ele trata principalmente nossa convivência no lar, né? O Senhor Deus, a gente às vezes vê, claro, Deus é poderoso, é magnífico, Criador dos céus e da terra, faz grandes milagres, mas esquecemos que Deus também, ele trabalha na nossa vida na área, principalmente do lar, da casa. Porque é na casa, é no lar, que vai definir as suas direções do dia a dia. Então, a casa estando bem cuidado, bem tratado, né? O lar em paz, você vai ter paz no trabalho, vai ter paz na igreja, vai ter paz com o vizinho. Você vai conseguir, o lar é como fosse o porto forte, né? Quando você chega, para ali, descansa, repõe suas forças e dali você parte para as outras vivências. Então Deus sempre cuidou da parte do lar. Então às vezes a gente fica tão preocupado com grandes coisas. Deus vai tocar na nação, Deus vai tocar no estado que eu vivo, Deus vai tocar na cidade que eu vivo, fazer um grande avivamento, na igreja vai mudar, vai fazer um mover. E sim, Deus faz também. Porém, nós não podemos esquecer que Deus trabalha dentro da casa. Deus renova o lar. O maior avivamento está dentro do lar. Porque partindo dali, você tem a possibilidade de grandes feitos fora dele. É claro que existem casas, né, que não são lar, que são uma moradia. E precisamos orar para que essas casas tornem-se lar. Tem um bom momento, né, para filhos, para o esposo, para a esposa, que vivam bem ali e conseguem ter base. Sabemos que há essas exceções, né? Porém, não é uma regra e não pode ser regra. A regra é ter um lar abençoado por Deus. E Deus, o salmista, no Salmo 127, ele fala sobre
essa questão. E a gente pode dividir o salmo aqui, como disse o comentarista, em duas partes. Primeiro, o relacionamento no lar, e depois a aliança desse lar com Deus, né? O temor a Deus e a obediência fazem a diferença. O Salmo 128 fala a respeito da prosperidade do homem que teme ao Senhor. Esse salmo destaca em que consiste essa prosperidade. A mulher trabalhando no interior da casa, os filhos estão à volta da sua mesa. Temer a Deus e procurar viver dedicadamente em obedecê-lo faz a diferença quando a realidade põe à prova o casal. Afinal, o dia a dia apresenta desafios e dificuldades também na vida daqueles que estão em Cristo. Então, o temor a Deus e a obediência que fazem a diferença. Ele traz um retrato de um lar, né, ali onde a mulher está dentro da sua casa, administra a casa, né, tem ali o seu cuidado interno, os seus filhos estão ali em volta da mesa, né, estando junto, numa comunhão. Mesa fala de comunhão. Então, esse cuidado da mulher pelo lar, pelo interior da sua casa, do seu lar, né? Não somente a questão trabalhista, que quando a gente fala isso, sempre pensa, varrer, passar, lavar, cuidar das coisas. Não, ele usa esse modelo de família para algo mais profundo. O que é estar em volta da mesa? É ter comunhão, é os filhos em comunhão com o pai. O que é a mulher cuidar dentro da sua casa? Fala de interior, né? Fala daquilo que está dentro de si. E o homem tem essa prosperidade quando você tem essa qualidade. E como é que você chega a isso? Quando você teme a Deus e obedece. Isso faz a diferença. E a diferença você vai ver quando, segundo o comentarista, quando tiver uma prova, quando prova o casal. Então, quando chega nesse momento, tem uma dificuldade, porque o dia a dia são cheios de dificuldade. Quando você tem uma dificuldade, é onde que a diferença daquele lar que viveu ali cuidando do seu interior, da sua comunhão, e veio uma dificuldade, mantém firme. Diferente quando há um lar que só cuida do exterior e não tem comunhão. Quando vem a dificuldade, dissipa, né? Não consegue resistir. Bom, somos dependentes de Deus. Destacamos no tópico anterior as características gerais dos Salmos 127 e Salmo 128. Neste tópico, verificaremos os benefícios de viver na dependência de Deus e em que consiste viver essa dependência. O Senhor que edifica. O primeiro ato de estar debaixo da dependência de Deus é permitir que Ele edifique a casa. O salmista declara que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Edificar no sentido de construir. Ainda que o povo de Israel pudesse estabelecer os seus projetos, fazer os seus planos, eles somente teriam sucesso se estivessem sob a direção de Deus. A Torre de Babel é um exemplo para demonstrar que edificar fora dos planos de Deus leva à ruína. A Bíblia, Vida Nova, começa. O esforço humano o esforço humano dissipa-se sem orientação divina, principalmente em dias nos quais testemunhamos muitos casamentos sendo desfeitos. É de suma importância submeter aos planos e sonhos também quanto a construir uma família ao Senhor e buscar conhecer sua vontade. O salmista lembra que ainda que tentemos, ainda que venhamos tentar construir algo, lutar por algo, sem Deus, sem a sua direção,
a tendência é a ruína. Né? Exemplo da Torre de Babel, eles olharam ali um para o outro, não, nós vamos fazer uma grande construção, vamos tocar o céu, nós não queremos Deus nesse negócio, nós vamos fazer nós mesmos. E entraram numa construção que foi uma construção falida. Né? Então o salmista, ele traz essa direção, este conselho, fala, quer ter uma boa construção, quer ter um bom edifício? Ele está falando aqui sobre o lar, sobre a casa. Quer edificar bem? Chama Deus para esse edifício. Ele é o construtor. Ele é aquele que sustenta. Chama Deus, que Ele vai estar com você, vai te orientar. Quando você não conseguir mais segurar ali, tiver a ponto de destruir, de derrubar a construção, a ponto de dissipar, Deus vai estar ali, lhe guardando. São aqueles momentos que você pensa, agora acabou, não tem mais jeito, fiz tudo que eu podia fazer, e quando você menos espera, resolve. Por quê? Porque você convidou Deus para a sua construção. Então, convide Deus, e ele edifica. O salmista traz isso para o povo de Israel, fala, ainda que você tente construir algo, chama a Deus, porque senão não vai dar certo. Né? E deixa um conselho para nós. Clame ao Senhor, Ele vai te responder, Ele vai te ajudar na sua construção, nos seus sonhos, nos seus planos. O Senhor que guarda a cidade. O salmista ainda declara que, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Naquele tempo eram construídas as chamadas cidades-estados, que exerciam hegemonia. Havia diversas fortalezas, cercadas por muros maciços. Tinham torres e portões. Mantinham sistemas de defesas. A Bíblia King James diz, o princípio bíblico ensinado é que nenhum talento, carisma ou esforço valem a pena, se não estiverem sob a bênção do Senhor. O arrogante confia apenas ou principalmente em si, enquanto o sábio luta e trabalha sobre a graça e as orientações do Espírito do Senhor. Tal princípio é aplicável também no que concerne a segurança diante dos ataques espirituais. Nossa vigilância deve ser acompanhada de oração. Né? Isso é uma grande realidade em todas as áreas. Como nós tratamos aqui de algo espiritual, né? A nossa fé em Deus, em Jesus, não tem como a gente falar sobre fé, não tem como a gente falar sobre ações de Deus, a nossa ação, a nossa vivência, sem a gente ter o guarda de Israel conosco, sem a gente ter o Deus que nos guarda. Né? A gente crê em quem? A gente crê em Deus. A gente ora a quem? A Deus. A gente entrega as nossas coisas em oração em quem? Em Deus. Então o mínimo que a gente deve fazer é confiar nele. E esperar com que ele guarde. Como eu disse no começo da live, não tem... esse é um tempo que todos estão percebendo que se Deus não guardar a casa, não adianta. Não tem medicina, não tem remédio, não tem vacina, não tem corpo forte, corpo fraco, imunidade alta, imunidade baixa, não tem ser novo, criança, idoso, não tem. Se Deus não guardar, não adianta nada. Então, o salmista entendia isso e falava, olha, se Deus, o Senhor, não guardar a cidade, em vão guarda o sentinela. Né? Então, e é interessante essa frase aqui que diz, o arrogante confia apenas ou principalmente em si, enquanto o sábio luta e trabalha sobre a graça e as orientações do Espírito do Senhor.
né? Aquela arrogância, eu faço, aconteço, eu me alimento bem, eu faço exercícios, eu faço isso, então comigo não tem nada disso, eu sou prudente, eu sou consciente, né? Eu tenho consciência, eu nunca fiz isso, nunca me acidentei, nunca usei isso, eu sempre ando dessa forma. Coitado, né? Qualquer momento, aí hoje aí um vírus pequeno chega, acaba com tudo isso. Um acidente na estrada, um acelerado coração, um desequilíbrio na pressão, acabou. Acabou toda a arrogância. Aí você vê o sábio, sabe disso. Ele é entendido. Então ele entende que Deus precisa estar constantemente guardando a cidade, nos guardando. Ele dá o sono. O salmista afirma que inútil será levantar-se de madrugada e deitar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Há nesse perícope um ponto a ser observado. Qual o significado empregado na palavra sono? Estaria o salmista estimulando a preguiça? Certamente que não, pois a preguiça é severamente repreendida e condenada pela palavra de Deus. Assim, fundamenta-se no fato de que a bênção divina está sobre os amados de Deus, de modo que podem descansar no Senhor, podem repousar de modo a não ficar angustiado quanto às necessidades. As palavras de Jesus aos seus discípulos foram: não estejais apreensivos e não andeis inquietos. O que é que o salmista está dizendo aqui? Será que ele, o que o comentarista fala, está falando sobre a preguiça? Oh, Deus te dá sono, então durma, né? Dorme até tarde. Não, para que correr atrás? Para que trabalhar? Dorme, que isso aí é coisa divina, né? Não é isso que o salmista está dizendo. Ele está falando que você terá um sono de qualidade. O que significa? Que você terá paz, né? Então, o que ele está dizendo não precisa ficar apreensivo, inquieto. Deus traz paz, tranquilidade para os seus filhos. Eu passo por dificuldade, eu passo por luta, eu tenho que pelejar, tenho que batalhar. Sim, isso é inerente à nossa vida. Enquanto estivermos aqui, temos que batalhar, temos que trabalhar, correr atrás. Não vai ficar caindo maná do céu o tempo todo. Até porque quando caía maná, eles ainda tinham o trabalho de guardar, ou melhor, de buscar. Eles tinham todo um trabalho de comer naquele dia, não deixar para outro dia, no seu final de semana, né? Havia todo um trabalhar ali. Não era simplesmente... E o maná era a matéria-prima. Né? Então, dali eles faziam a provisão era de Deus, mas havia trabalho. Então, nós precisamos entender isso, essa parte que mesmo você com luta, dificuldade, tendo que trabalhar em dois, três empregos, tendo que trabalhar dias e noites para conseguir ali vingar o mês, mesmo você tendo suas dificuldades, corpo físico, no seu dia a dia, o que o salmista entende é o seguinte: Deus te dará paz, tranquilidade. Você vai repousar e vai dormir, né? Quantos são aqueles que têm uma vida financeira boa, né? Quantos são aqueles que não trabalham tanto, mas não conseguem dormir, não conseguem repousar e descansar, porque vive uma vida desonesta, vive uma vida apreensiva, vive uma vida turbulenta. E aí o salmista fala: Deus nos dá um sono de qualidade, em paz, né? Os benefícios do temor a Deus. Vários termos são usados para definir temer a Deus: reverência, respeito ou honra, profundo e reverente sentimento de responsabilidade perante Deus ou Cristo, entre outros. Temer a Deus é procurar viver em conformidade com a vontade de Deus.
O Salmo 128 destaca vários benefícios para aqueles que temem ao Senhor. Então, o temer a Deus é tudo isso, né? Que o comentarista trouxe aqui: reverência, respeito, honra, profundo sentimento de responsabilidade. Isso é temer ao Senhor. Não é simplesmente assim, não, eu considero, não, eu acredito, né, que Ele existe e está lá. Não, temer é diferente. É você honrar, é você seguir, né? Então, quais são os benefícios de você temer ao Senhor? Primeiro, uma bem-aventurança. O primeiro benefício, né? O primeiro benefício concedido aos que temem a Deus é a felicidade plena, completa satisfação. O segredo da bênção está em uma vida dedicada a Deus, em obediência à sua vontade. Interessante observar que Jesus, ao exercer o seu ministério, ensinou sobre as bem-aventuranças. No contexto cristão, a felicidade não está nas riquezas desse mundo, mas em fazer parte do reino de Deus. Jesus trabalha a questão espiritual, conforme podemos verificar no Sermão da Montanha. No Novo Testamento, percebemos que a verdadeira felicidade reside na correta relação com Deus, em servir a Deus de todo o coração e de todo entendimento. Nesse sentido, é preciso fazer um alerta. Há uma infinidade de pessoas que estão tendo um relacionamento interesseiro com Deus, ou seja, estão buscando as bênçãos, apenas as bênçãos materiais. Isso requer uma reflexão. Eu sempre falo, né, nas minhas mensagens o seguinte: você quer ter uma bênção material? Você quer ter uma prosperidade material? Acorda cedo, vai trabalhar, faz bons negócios, entendeu? Procura aqueles empregos que trazem uma boa renda. Vai e faz trabalho honesto e que traz boa renda. Estuda alguma coisa que você sabe que vai trazer renda. Vende, vira vendedor. Faça isso. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar inteligência. Onde você colocar as mãos, Deus vai abençoar. Mas vai trabalhar, vai estudar. Isso você precisa mais ação do que oração. Isso é bênção material. Então, você não precisa fazer sacrifícios espirituais para que você venha ter bênçãos materiais. Você precisa fazer sacrifícios naturais. Acordar cedo, trabalhar, se dedicar, estudar. Aí você terá bênçãos materiais. Fazer bons negócios quando for negociar. Procurar os melhores clientes, né? Ficar ser vivo para não ser enrolado. Essa é ter bênção material. Agora, a bem-aventurança, a proposta de Jesus para o ser humano, a bem-aventurança, está muito acima disso. Está no âmbito espiritual, né? Está na felicidade de fazer parte do reino. Aí precisa de uma dedicação espiritual, exclusivamente espiritual, que vai refletir também no seu material. Então, você precisa ter um momento de oração, leitura da palavra, você precisa renunciar, você precisa ter contato com Deus, obediência à sua palavra, você precisa fazer parte do reino de Deus. E aí você será bem-aventurado. Uma bem-aventurança sem interesse, sem troca, sem barganha. Oh Deus, eu preciso disso. E sem ser frágil. Hoje, a bem-aventurança espiritual de muitas pessoas é muito frágil. Está condicionada ao seu salário do final do mês. Se o salário do final do mês vier certo e conseguir pagar as contas, sobrar um dinheirinho para tomar um sorvete, glória a Deus, aleluia, o Senhor é conosco, Deus é fiel. Agora, se faltar, vir com desconto a mais,
né? Se não conseguir pagar a conta, ter um prejuízo, acabou a fé. Oh, é o que luta. Ah, meu Deus, não aguento essa vida, não aguento isso. É frágil. Quando você está acima disso, se Deus me der, se não der, se vir com desconto, sem desconto, a minha fé está inabalada. Porque eu não estou condicionado a coisas materiais, e sim a espirituais. Por isso a importância de tomarmos cuidado, de ficarmos levando a nossa fé para esse tom. Né? A fé voltada para a bem-aventurança, para a prosperidade financeira. Prosperidade financeira. E eu vou pegar, vou orar ao Senhor, que Deus vai me dar um carro, vai me dar uma casa, vai me dar um trabalho, e eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, vai abrir porta, fecha a porta e tal. Você fica tão voltado para isso, que se não acontecer, o sacrifício de Jesus não valeu, a morte de Jesus na cruz do Calvário, a salvação da tua alma, coloca a perder. É igual você ver pessoas se distanciando da casa do Senhor. Ah, porque o irmão olhou com cara feia, pastor não me ligou, a igreja não me ama. Mas, irmão, peraí. Então quer dizer que uma ligação de um pastor, o amor de uma igreja, a comunidade te abraçar, é mais importante do que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Quer dizer que se te der um carro, uma casa, isso é mais importante do que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Então a gente precisa rever aonde a gente entende a nossa prosperidade. Comerás do fruto do seu trabalho e irás bem. 2 lições aprendemos aqui. Embora Deus haja em favor dos seus enquanto dormem, estes devem trabalhar, devem se manter ocupados. O trabalho é uma bênção do Senhor. A segunda lição é que aqueles que servem ao Senhor serão bem-sucedidos no seu trabalho. Desfrutarão dos frutos do seu trabalho. O cristão viverá do trabalho honesto. Além de ter sustento próprio, será um canal de bênçãos para os que tiverem necessidade, bem como desfrutar da bênção do contentamento. Certíssimo. Uma verdade. Deus vai te abençoar no teu trabalho. Deus vai te dar graça no seu trabalho. Embora ele trabalhe, como disse o Salmo, embora trabalhe enquanto você dorme, enquanto você está em paz, está dormindo, descansando, acordou, tem que trabalhar, correr atrás mesmo, se dedicar ao serviço, e através desse trabalho você terá satisfação, você trará prosperidade financeira e ainda vai ter condições de ajudar outros. Deus abençoa. Ele está nesse negócio. Eu tenho muita dúvida de Deus estar nesse negócio de só monte, só oração, só vigília, e nenhum trabalho, só busca. Vai, busca, nunca encontra. Tem que encontrar, tem que se encontrar com Deus. E o se encontrar com Deus é trabalhar também. Deus abençoa. A Bíblia fala, vai ter com a formiguinha, ó preguiçoso. É o que eu estava falando anteriormente. Quer ter bênção material? Quer ter prosperidade? Trabalha. Tem que correr atrás. Nós estamos vivendo um tempo hoje que os trabalhos estão escassos. Quantas pessoas estão dando valor para o trabalho hoje? Quantas pessoas eu vejo, a gente comenta às vezes entre amigos e fala, rapaz, o que as pessoas querem é trabalhar. Quantas vezes eu vi pessoas reclamando, não vejo a hora de chegar as férias, não vejo a hora de chegar o final de semana, o feriado, para ficar em casa e tal. Agora estão doidos para sair, para trabalhar, que não aguento mais ficar em casa. Por quê? E Deus está nesse negócio. Não, mas é do suor do trabalho, foi uma maldição lá atrás. Não foi, não.
E ela intensificou, porque Adão, no jardim do Éden, trabalhava. Não tinha o suor do trabalho, mas trabalhava. E ele cuidava dos animais, ficou lá dando nome e cuidava do jardim. Você acha que ele ficava... Deus criou Adão e logo criou uma rede, deixou ele lá o tempo todo, falando assim, daqui a pouco eu vou arrumar uma mulher para você aí. E ele teve que trabalhar também para manter o seu casamento lá, viver. Então, trabalho, fazer. Isso eu acredito, que Deus abençoa no seu trabalho. Então, a prosperidade virá da obediência à palavra do Senhor. Círculo familiar. O salmista registra que os benefícios do temor a Deus e da obediência ao Senhor não se limitam apenas ao indivíduo e sua vida profissional, mas são manifestos também no ambiente familiar e influenciam positivamente as gerações futuras. Consequentemente, beneficiam toda a sociedade e nação. É possível interligar este testemunho com o Salmo 127, pois a pessoa que teme a Deus procura viver de acordo com a vontade de Deus. Antes de constituir família, buscará conhecer a vontade de Deus, bem como em todo o desenvolvimento da construção de um novo relacionamento. É a evidência do Senhor edificando a casa. Notemos a sequência: temor, sabedoria, formação do lar e manutenção. Afinal, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Então, aqui conclui o que nós falamos lá no começo da live, que a família, né, o lar, ali é o princípio, é a base. Então você trata a sua casa, você se trata na sua casa, você é uma pessoa que dorme em paz, você é uma pessoa consciente, teme a Deus. Você não vai sair na rua e fazer mal ao próximo, porque você teme ao Senhor, você ama a sua família, você não vai fazer mal a um jovem lá fora, porque você tem um jovem dentro de casa, você sabe qual é o valor de um jovem. Você não vai maltratar uma criança, você tem uma criança dentro de casa, e você sabe que assim como você ama a tua criança, ama o jovem, lá aquela pessoa tem uma família que o ama também. Você não vai agredir as pessoas, você não vai gastar demasiadamente, não vai trazer prejuízo para o Estado, prejuízo para o teu vizinho. Você vai ser uma pessoa correta, porque você sabe o valor do dinheiro, o valor do trabalho. Pessoa, quando ela ganha muito fácil, quando ela ganha sem trabalhar, ela não sabe o valor das coisas. Por isso que faz de qualquer maneira, né? É por isso que pega um recurso público e faz de qualquer maneira. É porque ela não sente quanto que ela paga de imposto. Se ela soubesse, todo mundo soubesse tanto que paga de imposto, não gastaria de qualquer maneira. Então, uma vez que você tem uma consciência e no seu lar, né, você sabe o preço de um arroz, de um feijão, ou como se faz isso, você cuida melhor da sua esposa, você sabe o trabalho que dá. Você cuida melhor do seu filho, você vive bem. Quando você sai, vai para o trabalho, você carrega esses conceitos familiares e vai para um trabalho e você economiza o seu trabalho, você abençoa a empresa da onde você traz seu sustento, você respeita o seu amigo, respeita a mulher do próximo, os filhos do próximo, o esposo do próximo, você respeita. Então, porque você tem uma base. Então, isso que o salmista traz, ele se preocupa com o que está sendo feito dentro de um lar, porque a partir dali, quando sair da porta para fora, vai refletir. E aí você vai ter pessoas, e aí a diferença vai estar nisso, pessoas bem-sucedidas, pessoas com caráter firmado, pessoas que abençoam pessoas. Por quê? Se cuidou dentro de um lar, né? Dentro de uma casa, no círculo familiar. Isso é muito importante dentro de uma casa, você cuidar de um jovem, de uma criança, de um adolescente, do esposo, da esposa, ter ali cada um no seu papel, cada um no seu cuidado, para que vivam aquela fase bem e reflita no seu convívio no dia a dia.
A conclusão diz: os salmos aqui estudados trazem uma importante reflexão sobre a bênção do Senhor. Tal bênção está acessível aos que o temem a Deus. Nele confiam e buscam viver de acordo com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa temer a Deus, que você possa seguir as palavras do Senhor, né? Não apenas estudar. Eu vejo às vezes pessoas que têm versículos na mente, lá no 1 Timóteo, capítulo tal, versículo tal, em Mateus, em Marcos, o cara tem um monte de versículo na cabeça. A pessoa conhece o original, né, o hebraico, o aramaico, o grego, ele conhece, ele sabe tudo, e só fica aqui, não desce para o coração e nem para suas ações. Que possamos temer ao Senhor. Não apenas entender e saber como funciona o significado temer, o significado e o significado Senhor, mas verdadeiramente temer ao Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo.